Meu Deus, o pastor fez vários vídeos ainda. Fez mais 3 vídeos, né? Contra o padre Fábio. Não, é um desequilibrado, gente. Não tem condições. Qual é o problema? Eu quem pergunto, qual é o seu problema com o padre Fábio de Mello? Pelo amor de Deus, sendo gay ou não, é problema dele, gente. Que absurdo. É crime agora você ter uma orientação sexual. O padre vive em santidade, entendeu? Ele não vive uma promiscuidade do que você vive ou não. Sinto muito por você ter vivido uma vida triste, sofrida. Sinto muito, muito mesmo, muito, entendeu? Mas o padre Fábio não tem culpa desse sofrimento, entendeu? A gente tem que respeitar as pessoas, independentemente. O padre gay ou não, gente, coloca na cabeça. Gay ou não, o padre, quando ele se torna padre, ele não vive promiscuidade, não. Porque o que é condenável é a prática, entendeu? Eu tô falando de uma maneira religiosa. A prática. O que é a prática? É você beijar um homem, é você ter relações com um homem, entendeu? A prática é condenável. Você ser não, não é condenável. O Omar de Matos é um grande exemplo para a Igreja Católica. Não sei se eu poderia citar, né? Mas eu estou citando aqui que ele é um dos grandes exemplos até para mim. Sim, eu sou mulher, mas eu acho lindo a postura do Omar de Matos. Sofreu também, foi abusado, entendeu? Foi vendido. Então, assim, o problema não é você ser, não. Você pode ser, sim. E não é nenhum crime você ser. Pelo contrário, tem leis que protegem essas pessoas. Ninguém pode agir com desrespeito, de uma maneira que ofenda elas, entendeu? Como você próprio está fazendo. Que absurdo é esse? Pelo amor de Deus. Condenável é você casar, entendeu? Casamento aí. Mas quem quer, a gente respeita, entendeu? Quem quer, a gente respeita. De maneira nenhuma, eu vou estar aqui falando sobre isso, porque eu sei que muita gente não gosta desse assunto. Mas é condenável, entendeu? E eu respeito você que casou, você, enfim, tem uma vida, né? É isso que você quer viver, ótimo. Mas para nós é isso. É, então, assim, um padre, quando ele se torna padre, vive o celibato. Ou seja, não tem relação com ninguém. Ele tem que ser santo. É isso. Entendeu? É isso. Você sendo uma mulher, não importa a sua orientação. Tem que ser santa, entendeu? Santos. Então é isso. Na Igreja Católica, todo padre é gay. Como é que você sabe que todo padre é gay? Você andou fiscalizando todos os órgãos do padre? Isso é um absurdo, tá? É um absurdo, é um desrespeito enorme. Você não pode agir dessa forma, não. Não é porque você encontrou miseravelmente um padre que lhe abusou que você tem que dizer que todos os padres fazem isso, não. Entendeu? Isso é uma calúnia, porque você está abusando todos. Todos. Não pode fazer uma coisa dessa. O Senhor está julgando mesmo. E o padre está doente. É uma doença que a gente vê que não é uma brincadeira, não. Entendeu? O Senhor, que é pastor, deveria entender que é uma coisa que é séria. Entendeu? É séria. Muita gente, se você vê, não tem um tratamento sério, acaba correndo outras doenças, outras coisas, levando a outras coisas. Entendeu? É uma doença séria. Agora, como é que uma pessoa dessa está falando em sair do armário? Se uma pessoa toda arrumadinha, nada contra, mas de. E é pastor, né? Mas de sobrancelha feita, todo delicado, né? Enfim, nada contra. Mas para um pastor, vê se o padre Fábio de Mello tem uma vaidade aí. Entendeu? Vê se ele tem uma vaidade. E ele é padre. Ele se cuida, óbvio, do corpo. Mas não tem essa vaidade toda, não. Não faz sobrancelha. Entendeu? Eu já vi uma entrevista do padre Fábio de Mello e ele falou que ele namorou, inclusive ele abandonou essa menina para viver o, o celibato, né? Como padre. Então, assim, ele namorou sim, entendeu? Não tô dizendo que quem é gay não namora, né? Assim, muitos namoravam antes, né? Eu quero falar isso, muitos tiveram namorada, assim. Mas que eu saiba, ele contou a entrevista, chamava muito essa menina, e essa menina veio ali na igreja, né? E ele teve que deixar esse namoro pra viver em santidade, entendeu? Completa, né? Antes eu acredito que ele já vivia, mas ele entrou pra um seminário, entendeu? Foi uma decisão. Então, assim, eu não acredito que o padre seja gay, não. Eu acredito que você tenha despeito contra o padre, isso sim, isso é um despeito. Eu acredito que ele tá querendo sair fora do armário, voltar para o que era do Senhor, entendeu? Me perdoe aqui. Mas já que é pra falar mesmo, né? De toda essa forma, eu não vi renúncia nenhuma no Senhor dessa forma assim. Entendeu? Renúncia nenhuma. Orgulhoso, vaidoso, né? Arrogante, juiz dos outros. Parece que é um fiscalizador dos órgãos das pessoas. Entendeu? Deus me livre, tá? Deus me livre. Eu sou bi, mas eu jamais garanto a você, eu não vivi essa promiscuidade, não. Nunca vivi. Entendeu? Nunca vivi. Achismo não quer dizer que seja verdade, não. Ai, o que eu mais ouço? Eu ouço tanta coisa sobre mim, entendeu? Acredita quem é doido, entendeu? Como o Senhor também deve ouvir absurdos contra o Senhor, né? E tudo é verdade? Pode não ser, entendeu? A gente tem que ver, né? Mas enfim, eu rezo pelo Senhor, que Deus tenha misericórdia dele, disso aí tudo. Eu sinto muito por tudo que lhe aconteceu. Como católica, eu vou rezar muito pelo Senhor, pela sua verdadeira conversão, certo? Eu acho que cristão não deve ser dessa forma de jeito nenhum. E nesse mundo, quem que não é atacado? Eu me pergunto. Qualquer pessoa
que mostra sua opinião é atacada, entendeu? Se não quer ser atacado, bloqueia os comentários, faz como eu, entendeu? Eu não permito porque a minha saúde mental vale muito mais do que, entendeu? E é isso. Bloqueia os comentários e fica com a tua opinião. As pessoas vão lhe respeitar, né? E você vai respeitar as pessoas também. Da forma que você acredita. Mas é algo sério, porque você tem que provar isso, entendeu? Enfim. Ué, tu é gay que eu sei, né? Como você falou no vídeo. Que as pessoas falam. Ué, mas você teve uma vida, né? Então, assim, eu também creio nisso. Quem é nunca deixa de ser. Entendeu? Quem é nunca deixa de ser. O que a diferença é que uns vivem no pecado e outros não. Vou falar assim, tá? Não tô ofendendo ninguém. Não é isso? Que tem gente que casa, tem gente que tem uma vida em pecado, entendeu? E outras pessoas abandonam a vida que era pra seguir Jesus. Eu não acredito em cura gay, entendeu? Até porque não é uma doença. Como é que vai curar algo que não é doença? É muita ignorância. E não é uma doença. Eu conheço uma pessoa, não vou nem citar nada assim, mas ela dizia que foi curada. Mas todo mundo sabia, isso aqui eu não tô condenando nem julgando ninguém, mas todo mundo sabia, ela é lésbica, mas ela dizia que foi curada. Mas todo mundo sabia que ela é casada, ligava pra mulher, a mulher ficava no carro beijando ela, entendeu? Tendo, vocês sabem. Então, assim, a mulher com filho, ela com filho também. Então, assim, ninguém se cura de algo porque não é uma doença, entendeu? Eu não digo que eu sou doente, não, pelo amor de Deus. Mas se você se vê como doente é outra coisa, né? Assim, mas não é uma doença não, gente. Não coloque isso na cabeça não, pelo amor de Deus. A orientação sexual não define, entendeu? Você não. Não é tipo algo incurável. Isso, pelo amor de ainda existe isso de cura gay em pleno esse século, gente, pelo amor de Deus. Ainda tem gente que pensa dessa forma. Que absurdo é esse? Que ignorância é essa, pelo amor de Deus? Nem a igreja católica acredita nisso. Todo mundo tem sua orientação sexual, mas tipo, a nossa diferença é que a gente vive em santidade. Temos que buscar a santidade, a castidade, né? Pela igreja você não deve ter práticas, você não deve ter nada. Tem que viver a castidade mesmo. Renunciar ao prazer da carne. Entendeu? E é isso. E eu sou casada. Com um homem, né? Enfim. Mas é um absurdo isso, o que esse pastor tá falando. Eu nunca vi isso antes, não, pelo amor de nenhum pastor. Eu já vi muita crítica à igreja católica, mas a um padre dessa forma, nunca vi, não. Meu Deus, tem que orar, pastor. É obrigação sua orar sim, entendeu? Por todos. Até os que a gente não gosta. O que você diz quando Jesus diz que é pra gente orar pelos nossos inimigos? Entendeu? Perdoar nossos inimigos. O que você diz sobre isso? Que absurdo é esse? Dizer que o padre Fábio não é seu irmão. Que absurdo é esse, gente? Não sei que evangelho é esse não, tá? Nunca vi, não. Todos nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, não temos outro, não. Eu não sei quem colocou na cabeça desse protestante que Jesus Cristo não é o nosso Salvador, não. A gente não é cristão, a gente, pelo amor de Deus, ignorante é o Senhor, entendeu? Porque não conhece a fé e fica falando tudo isso, que é mentira. Que já viu, o Senhor nem é católico, fica falando mentira por aí. Conheça a fé para poder falar, entendeu? Porque isso é um absurdo, isso é um achismo, isso é uma opinião sua. Mas não é verdade, não. A Igreja Católica condena o casamento gay. Que igreja o Senhor tá falando? Porque essa aí não é Igreja Católica, não, tá? Oxi, nunca ouvi dizer que a Igreja Católica fizesse tudo isso, não. Apoiasse casamento gay. A gente respeita, né? Mas apoiar, não. Nós não apoiamos o pecado, não. Nunca. Entendeu? Nunca. Se tem um ou outro desviado aí vivendo uma fé erradamente, ela vai prestar contas a Deus, não é a nós, não. Mas a Igreja Católica deixa claro que tem que viver a castidade. Tem que se guardar. Ambos. Se for solteiro, viva solteiro. Entendeu? Não importa o que você seja, hétero ou não. Tem que viver castidade. Entendeu? Castidade. Fui solteira, mas eu vivia em castidade. Entendeu? Eu fugia pra não ter nada com uma mulher, entendeu? Eu nunca tive, Deus me livre. Então, assim, é preferível ter com homem, né? Assim, mas com mulher não. O que eu nunca tive antes, é isso. E ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, não, pastor, entendeu? Tanto é que até Jesus tem inimigos, e é isso. Mas a gente reza pelo Senhor, entendeu? O Senhor também não gosta da gente. Tá nítido o seu ódio aí, entendeu? E eu respeito, ótimo, entendeu? Eu rezo pelo Senhor, vou pedir muito a Deus, pelo amor de Deus, todos os dias. Tenho que fazer algo, porque eu, como católica, é minha obrigação, rezar pelo Senhor, porque que o Senhor se cure, sabe? Agora, curar, que eu tô falando é a alma, tá? Sua alma. Parece uma pessoa ainda muito ferida, amarga, com muito ódio, muita raiva. Eu entendo tudo que o Senhor passou. E eu vou rezar pelo Senhor, entendeu? Eu não o conhecia, entendeu? Mas eu vi e parece que ainda tem marcas do que sofreu, do que passou. Sinto muito qualquer homossexual que passou por isso. E é triste, entendeu? É triste. Óbvio que foi abusado. Só quem sabe é que já passou por isso, é uma coisa séria, entendeu? Muita gente acontece o que acontece muitas vezes quando não há uma ajuda, né? Muita gente tira, deixa de viver, né? Então, assim, é sério. Ambos os lados são pessoas doentes. Um pastor e um padre. Então, é muito triste. Doentes de alma, na alma. Não na sua orientação, na alma.
entendeu? Porque se você fala que foi liberto por Jesus dessa forma, olha, tá estranho, entendeu? Não era pra ser assim, não. Eu sinto até muito pelos homossexuais que tem que ouvir certas coisas, né, desse pastor. E fica distorcendo uma palavra, colocando um trecho bíblico no meio, meu Deus. E coloca outras religiões, olha, mas respeito também, tá? Porque não pode agir com intolerância dessa forma, não, entendeu? De jeito nenhum. Falando para mãe de santo, gente de matriz africana. Meu Deus, que absurdo. Respeitemos essas pessoas, tá? O senhor tem que respeitar. Não sei se alguém viu, porque eles vão, talvez você só o senhor, se fizer uma coisa dessa. Eles são pessoas de coragem. Eu acho muito massa a coragem deles, de ver o erro ali, processar, entendeu? E ir atrás mesmo. Isso aí eu acho bonito. Houve desrespeito aqui, alguém da casa, eles vão lá mesmo, entendeu? Eu não sei se eles viram, mas você tem que respeitar, porque se vê, você vai ter que responder por isso, entendeu? Eles são pessoas muito sérias quando é em relação à fé deles. E eles defendem com toda a força. Meu Deus, ele fala com muito deboche. Mãe de santo, pai de santo, cão de santo. Olha a forma que esse senhor fala. Totalmente intolerância, entendeu? Não pode ser desse jeito, não, entendeu? Até quando você quer se posicionar, você tem que pensar muito antes da maneira que você fala. Apesar da maneira que eu já falei aqui, eu falo de uma maneira, assim, em questão de fazer justiça, né? Óbvio, até porque Jesus era muito justo. Mas, assim, não quer dizer que vai agir, não, tá? Não quer diferente. E eu sei que a gente tem que respeitar todo mundo. E o que eu falo aqui é da forma que a nossa fé é ofendida. Mas, assim, a forma que o senhor tá falando é muito sério e é muito. É triste, sabe? É um absurdo. Eu tenho motivo suficiente para acreditar que o padre Fábio de Mello é gay. Sim, o senhor acredita que seja. Qual é o seu problema, então? Qual é o problema nisso? Se o padre é padre. O padre não é um promíscuo, não. Entendeu? Ainda que um padre faça algo, ele vai prestar contas a Deus. Entendeu? Se o padre, por exemplo, vive em pecado, digamos assim, que o senhor quer dizer que todos os padres vivam, enfim, vamos lá. Ele vai responder isso a Deus, entendeu? Vai responder a Deus quando morrer. Não é a nós, não. O senhor é santo? Ninguém é santo nessa terra, não, certo? Ninguém está livre de não pecar. Mas a gente se arrepende, porque a gente não continua em pecado. A gente se arrepende dos nossos erros, entendeu? Isso sim é ser liberta por Deus. Né? Renúncia. Agora, a maneira que o senhor está agindo, tá horrível isso, meu Deus. Nunca vi tanto desrespeito na vida. E o que é que tem? Não é ele que um monte de gente apoia? O padre ser gay? Não me interessa. Oxi. Agora pronto. Você não tá interessado na orientação da pessoa, quer dizer que você apoia. Meu Deus, eu não me interessa a orientação de ninguém, certo? Não me interessa. Você deveria estar preocupado com a sua salvação, pastor. Entendeu? Que é o senhor para falar e agir de uma maneira como se estivesse fiscalizando a vida de todo mundo, como se fosse um juiz. Entendeu? E ele não ataca só o padre, ele ataca todas as religiões. Matriz africana, outros pastores, a igreja evangélica, católica, tudo ele ataca. Misericórdia, tá? Se liberte desse mal. Daniel Mastro nem tá vivo mais e ele tá falando, meu Deus. Sim, e se essas pessoas forem gays? Qual é o seu problema? Eu que pergunto, qual é o problema? Entendeu? Qual é o seu problema? A vida é das pessoas, não é do Senhor. Assim como a sua vida é sua vida, não é nossa. Graças a Deus. Entendeu? Não nos interessa. Como a vida de um padre interessa tanto ao Senhor e há muitos que vivem essa ignorância de que, é gay, sei o quê, tá vendo? Padre é gay, sei o quê. Sim, qual é a novidade? As pessoas que dizem que respeitam, eram para ser as que mais respeitam mesmo, tá? Era pra estar desejando força ao padre. E não atacando dessa forma. Os pastores são não promíscuos, devassos, adúlteros. Sim. Agora, ele está fiscalizando tudo. Se o pastor faz tudo isso, você vai ter que provar também, certo? Porque agora todos os pastores são, toda a igreja, os padres são gays. Você terá que provar isso. Entendeu? É um absurdo tudo que o senhor está fazendo. Aí não pode generalizar tudo. Entendeu? Eu acho uma grande falta de respeito até aos evangélicos. Que maneira absurda é essa? O mundo chama de maricones. E é um ódio, né? Meu Deus. A Igreja Católica e muitas religiões que eu conheço pregam, sim, sobre tudo isso, sobre pecado, sobre sexo fora do casamento. Entendeu? Muita gente fala assim, eu já vi, sou católica, eu já vi missionário falar sobre isso, falar de santidade, certo? Até mais que o seu, do que perto do seu tem falando da vida dos outros. Entendeu? Fiscalizando a orientação das pessoas, fiscalizando os órgãos das pessoas. Que absurdo. Absurdo. O senhor tem que ter uma atitude de pastor. Essa atitude aí está longe de um pastor. Entendeu? Como o senhor pode ser exemplo na igreja dessa forma? Pelo amor de Deus. A gente está no mundo, as pessoas não estão livres do pecado da maneira que o senhor acha que a igreja não bate em cima dessa questão de devassidão. A igreja prega sim, várias igrejas pregam. Se os fiéis, estou falando geral, têm uma vida tortuosa, não é culpa da igreja, é culpa dele mesmo, entendeu? Não é culpa da igreja, não. É culpa dele mesmo, entendeu? Se uma pessoa sabe e ela quer viver da maneira que ela quiser, ela tem o direito de viver da maneira que ela quiser, mas vai prestar conta, entendeu?
E eu tô falando aqui da maneira religiosa, né? Deixando claro, respeito todo mundo. Quer ver sua vida viva? Eu não tenho nada a ver, nem me interessa, entendeu? Como interessa tanto esse pastor aqui, não. Eu nunca vi na minha vida um pastor tão interessado na orientação sexual dos outros, no pecado dos outros. Pelo amor de Deus. Na igreja católica tudo pode? Sabia disso, não. Se tudo pudesse, eu tava sendo satanista e católica. Entendeu? Não pode não, filho. Entendeu? Pode não. Tudo pode não. Agora, se há pessoas que fazem o que querem fora, é problema dela. Entendeu? É dela e Deus. Né? Aí também não vai poder juntar aqui. Aí vai falar que a palavra de Deus, né? Que é errado. Pra Deus, tá condenada. Mas eu vou respeitar ela. Eu não vou agir como se eu não, tá? Eu não vou julgar a pessoa e dizer, olha, tua vida tá isso, isso, isso. Se a pessoa tem consciência, ela sabe, ela tá sabendo o que faz. Entendeu? Agora, o que o senhor tá fazendo é um julgamento muito sério. E é com todas as religiões. Isso é um absurdo. Eu sou católica porque eu posso beber, posso fumar, posso transar, posso... Meu Deus, que nojo, sabe? Como é que o senhor acusa as pessoas de fazerem isso? Todos os fiéis fazem isso? O senhor vê todos os fiéis fazendo isso? Vê? Como é que o senhor sabe que as pessoas bebem e fumam da maneira que o senhor diz dessa forma? O senhor tá na casa de cada uma? Tanta gente que eu conheço que reza como eu, que não fuma como eu, que não bebe, entendeu? Como eu, não bebe. E é isso. Não tem uma vida mundana, né? Não tem. Há muita gente que vive santidade, tá? Agora, os que o senhor conhece vivem uma vida assim, eu sinto muito, eu deveria orar por elas e não estar acusando dessa forma. Porque se eu vejo um pecador, eu não vou crucificar ele, não. Eu vou rezar por ele, eu vou pedir a Deus, vou orar, como o senhor, né, é evangélico. O senhor vai orar por ele, pedir a Deus, para que a vida dele se restaure. Entendeu? Para que Deus purifique aquela pessoa, que ela encontre o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Entendeu? A Igreja Católica nunca ensinou diferente disso, não. Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora. Que absurdo. Eu posso beijar muito na boca, eu posso tudo porque eu sou católica. Sinto muito, mas eu nunca vivi, não, isso aí não, tá? Posso beijar muito, porque nunca tive, fui adolescente, eu não tive fase de estar beijando muito, não, entendeu? Eu acho que eu não tive nem adolescência direito. Nunca tive essa fase de promiscuidade, não, nunca vivi essa vida, não. É isso, acho que o senhor tá vivendo, quer dizer, vendo alguém que não seja um exemplo pro senhor, tá? É isso, tá vendo alguma coisa errada por aí, mas nunca, eu mesmo nunca vivi isso, não. Nunca vivi mesmo. Uns dizem eu sou católica praticante, outros dizem que não sou praticante. Sim, as pessoas são livres, tá? Muita gente fala que as pessoas são livres. Vou citar aqui agora. As pessoas são livres, pastor. Tem católico que se diz católico e não vive a fé. É não praticante. Mas para a igreja católica isso não existe. Já fui uma. Não praticante. Eu era católica, vivendo catolicismo, mas eu não segui ali, entendeu? Depois de um tempo, eu deixei. Entendeu? Então eu era o quê? Não praticante. E a partir disso me veio vontade de conhecer outras coisas. E é isso. Outras religiões, uma seita, entendeu? É até pesada. Então, assim, isso é um absurdo o que você está dizendo. Até porque existe apenas católico praticante. Ou você é católico ou você não é. Entendeu? Essa é a questão que eu quero dizer. Eu estava equivocada. Não existe católico não praticante. Há quem diga que é, né? Eu sou católico. Ou não, meu filho. Você é católico ou você não é. Entendeu? E é isso. Dizer não quer dizer que exista. Entendeu? Você pode se dizer muitas coisas. Mas de fato você vive? Não. Então você não é. Entendeu? Olha a maneira que o homem fala. Né? Eu respeito todos. A Xuxa, adoradora de sei de quê? Do cão, do diabo. Defendendo o padre Fábio de Mello, não sei o quê. Você está julgando as pessoas, filho. Entendeu? Julgando e muito. Ainda que a gente saiba que não é uma boa pessoa, né? Um exemplo a ser seguido, a gente não pode fazer dessa maneira, não, que o senhor está fazendo. Isso só afasta o senhor cada vez mais de Deus. Entendeu? Porque o senhor está atacando, e Deus não quer isso, não. Deus vai se afastar do senhor. Apoiando o padre Fábio. Sim, o que é que tem a mulher e gostar da Xuxa? Problema da mulher, né? Gostar da Xuxa e ter um carinho pelo padre Fábio de Mello. Entendeu? Torcer pela recuperação dele. Entendeu? Cada um vai prestar suas contas. Por que o senhor está fazendo isso? Eu não estou entendendo aonde quer chegar ainda esse pastor. Não tô... Ou ele gosta de falar mal das pessoas, ou ele quer difamar, né? Ser intolerante mesmo na internet, chamar a atenção de todo mundo. Não sei. Eu estou rezando pela conversão desse pastor a partir de hoje. Em nome de Jesus, esse pastor aí não vai ter marcas do que ali aconteceu, não vai. Eu acredito que vamos pedir muito a Deus, né? Pela vida desse pastor. É nítido que é uma pessoa frustrada, entendeu? Triste. E a sua única forma de desabafar é atacando as pessoas. É assim que eu enxergo. Não conhece Jesus, não lê a Bíblia. Meu Deus. Alguém não lê a Bíblia? Eu leio a Bíblia. Não leio só a Bíblia, leio a doutrina, conheço outras religiões, leio filósofos, leio o Alcorão, leio tudo, certo?
Isso não fere minha fé, pelo contrário. Isso me abre ao conhecimento. Eu não sou uma pessoa ignorante, certo? Eu não tenho preconceito com nada. Tanto é que a minha fé me permite isso, a conhecer, entendeu? Pra saber com que eu tô lidando. Um dia que aparecer alguém, eu vou saber com que eu tô lidando, com essa fé dela. Entendeu? Agora, o senhor tá de intolerância e ignorância com todo mundo. Isso é um absurdo. Se uma pessoa não lê a Bíblia, ela não conhece ainda Deus, entendeu? Não conhece, ela não foi ensinada. Ela não teve aquela base ainda. E não há problema nenhum, ela vai conhecer. Ela um dia vai conhecer, entendeu? Então, assim, o senhor não pode estar fazendo dessa forma. E agir dessa forma com ninguém. É um desrespeito. Realmente é um grande julgamento tudo isso que o senhor está fazendo. Entendeu? Porque você dizer assim, que isso aqui é errado é uma coisa. Quando você julgar a vida lá da pessoa, já é um desrespeito muito grande. Entendeu? Porque até para nós falarmos, temos que ter uma educação, tá? Respeitando, falando sua doutrina, mas com respeito. Olha, isso aqui eu tô falando porque é o que eu sigo, entendeu? E tal. Com respeito, não é para atacar ninguém, mas essa é a minha verdade. Então, assim, você não pode estar falando dessa forma, que todo mundo é desse jeito. Isso é um julgamento muito grande mesmo. Desrespeitoso, preconceituoso, isso aí é um preconceito, entendeu? Muito grande. Eu não sou favorável à comunidade gay, né? Mas eu respeito, eu não vou. Olha, vocês nunca vão me ver aqui falando, criticando, isso aqui. Não, eu falo de uma maneira de acordo com a minha religião, tá? Mas assim, não ofendendo minha fé, podem viver a vida de vocês, entendeu? Eu não tenho nenhum problema, nem tenho interesse em orientação de ninguém. Eu respeito. Isso é respeito, entendeu? Até quando você não quer saber, você respeita, né? Você não vai atacar ninguém dessa forma. Então, assim, o que esse pastor tá fazendo é um absurdo. Até contra as pessoas. Ameaçou um homem homossexual. Gente, isso é um absurdo. Uma tirou a própria vida. Isso é uma coisa muito séria, entendeu? É uma discriminação muito grande contra o gay. Minha Nossa Senhora. Deus me livre. A gente tem que pedir a Deus pela vida dessas pessoas. A gente deve rezar por elas, pedir a Deus, né? Para que um dia saia do pecado, né? Mas você atacar, não. De forma nenhuma, eu sou contra isso. Essa atitude que o senhor está tendo, sou contra demais, entendeu? Deus me livre. Não sou homofóbica, não. Homofobia é o que esse pastor está dizendo. Contra até mesmo que ele é. E não há nenhum problema, pastor, entendeu? Você ser. Agora você tem que ser santo. Tem que viver em santidade, né? E não ficar já atacando as pessoas dessa forma. Já que o senhor se diz liberto por Deus, não é só na teoria, não, é na prática, tá? Na prática. Viva os homossexuais, sim. São gente, são pessoas. Entendeu? São pessoas que merecem atenção, cuidado, amor. E muita oração. Porque essas pessoas sofrem. Assim como o senhor sofreu um dia na vida. Todo mundo sofre. E essas pessoas sofrem muito também. Só eles sabem do que eles passam. Cada pessoa sabe do que passa, entendeu? E eu não sou ninguém para julgar a vida de ninguém. Eu sinto muito por todo mundo. E eu respeito muito. Agora, o que o senhor está fazendo é um absurdo. Está machucando essas pessoas. O senhor não está vendo o mal que está fazendo a elas. Entendeu? É da livre escolha de cada um. Entendeu? Se a pessoa quiser renunciar para seguir Jesus, ótimo. E se não, ótimo também, porque é a vida dela. Entendeu? Ótimo, viva a sua vida, tá? E é isso. Isso não me diz respeito. A conta não é minha, entendeu? A vida não é minha. Então aquela pessoa tem o direito de ser dela, ser o que ela quiser. Viver como ela quiser, enfim, não ofendendo minha fé, ela seja o que ela quiser, entendeu? Então, assim, o que você está fazendo é um desrespeito muito grande mesmo. Deus me livre. O pecado é de vaidade, arrogância, orgulho, desrespeito, preconceito. Tudo isso é um pecado grave, tá? O senhor tem que vigiar muito agora, porque não sei, eu não vou falar nada aqui, porque, né, pode ser alguém entender errado. Mas eu tô rezando muito pelo Senhor, para que o Senhor se salve mesmo, tá? Porque eu acho difícil. Dessa maneira aí. Nunca tinha visto, não. Não, sou muito contra essas atitudes. Que prepotência. Como é que o Senhor sabe que a doença é por conta que ele quer sair do armário? Meu Deus do céu. O Senhor não tem a mente aberta. O Senhor já parou para pensar que a maioria dessas causas são outras coisas? Não está ligado realmente somente à orientação sexual? Tem outros fatores por trás? O Senhor nunca parou para pensar? Que mente pequena é essa? Para um pastor? Pensar logo que é orientação sexual? É uma mente muito pequena, tá? Muito pequena. Me desculpe, não é ofensa. Mas a sua mente não é aberta, é muito pequena ainda. Para um pastor, pelo amor de Deus, acreditar em cura gay ainda, só pode ser uma piada. Não quer sair do armário por conta da fama, do prestígio. Não. Não é a orientação sexual do padre que vai definir, não, o filho, entendeu? Se ele quiser viver a vida dele, ele viva. Entendeu? É só deixar ela abatendo e vai viver. Mas não, o caso não é esse. O caso é que o padre está doente. Isso pode ser outros fatores, não é orientação sexual. Entendeu? Até porque a igreja não obriga você a ficar, se você não quer ser padre mais, a ficar no convento, não. Entendeu? Não obriga ninguém a ser padre. Isso é vocação. Agora o senhor está dizendo que ele quer ser padre, quer ser gay e está no armário ainda. Agora, quem deve estar por trás dessas coisas aí pode ser o senhor, entendeu? Porque fala tanto e fiscaliza tanto o padre, né? Que dá a ideia de que é ele que está com esses pensamentos aí.
Ore por ele, eu vou pensar, meu Deus. A atitude de uma pessoa que não é cristã, gente. É esse exemplo aí, ó. Pode-se dizer tudo, menos cristão. Se é cristão, é da boca pra fora. Não é porque o senhor foi abusado por um padre gay que todo padre gay é o que o senhor pensa, não. Eu sinto muito por isso, como eu já falei. Mas o senhor tem que ter prova, tá? E não é assim, não, dessa forma, não. Eu sinto muito pelo que o senhor passou, mas isso não generaliza que todo mundo é, não. Que todo é ruim, todo padre é ruim, todo padre é abusador. Isso é um absurdo. E Deus queira que esse padre que fez isso com o senhor não tenha nem mais chegado no altar de Deus, entendeu? Tenha sido excomungado. Porque é isso que a igreja católica faz. Excomunga, não fica não. Não fica no altar mais não, entendeu? Não celebra a missa. Não celebra. Muitas vezes responde criminalmente. Então, eu espero muito que houve a justiça para o senhor, entendeu? Mas o senhor não pode generalizar, não. A maioria dos padres são gays, a maioria. Se são gays, meu filho, eu garanto que todos, vários vivem santidade, entendeu? Não estão na promiscuidade, não. O que é bem diferente que o senhor quer insinuar, entendeu? Há um outro, sim, óbvio, entendeu? Mas muitos vivem em santidade, em santidade. Então, o senhor prestará contas aos julgamentos que está fazendo a Deus, entendeu? Tudo o senhor vai prestar contas a Deus, porque o senhor não tem prova de nada. E acusar um padre é mexer com Deus, entendeu? Principalmente o padre, se ele estiver em santidade. Em santidade, entendeu? Que vai se dar mal ao senhor depois. Com Deus, tá? Com Deus. Creio muito na justiça de Deus. E é isso, eu não creio em outra justiça, mas a de Deus, sim. Sim, a maioria vai pro... Muitos vão para o inferno porque não fazem a vontade de Deus, sim. Isso, quem não faz a vontade de Deus vai para o inferno. Dentro da igreja ou fora dela, entendeu? É todos. Que não vivem a vontade de Deus. Você está falando algo óbvio, né? Só porque está na igreja que vai ser salvo. Você está falando algo óbvio com tom de julgamento, entendeu? Sabemos, não tem para que você tá gritando isso, né? A gente sabe em tudo o que você está falando, mas não precisa agir de uma maneira que julgue a todos. Porque para a gente julgar todo mundo, teremos que provar isso, entendeu? Tudo que você está falando sobre pecado, a gente sabe tudo isso. Agora, quem vive diferente, ela vai se prestar contas a Deus, não é a nós, não. É a Deus. E cuidado, tá, pastor? Para quem não ir pro inferno também junto é o Senhor, tá? Com respeito aqui falando. Porque com essa raiva aí, essas coisas que o senhor tá fazendo, um risco muito grande do senhor também ir com eles, certo? Já que o senhor tá gritando tanto, e eles serem salvos, né? Tentar mudar, ser alguém melhor a cada dia, e o senhor continuar na pior, fazendo tudo o que o senhor tá fazendo de pecado por aí, né? Julgando, apontando as pessoas, fiscalizando os órgãos das pessoas, e quem acaba indo pro inferno é o senhor. Com respeito falando, certo? Porque pelas suas atitudes, só me mostra que o senhor poderá não ser salvo. Então, cuidado para não parar a sua vida olhando tanto a vida dos outros e acabar se perdendo, e quem indo para o inferno é o Senhor. Cuidado, entendeu? Quem está de pé, cuidado para não cair. A gente sabe que quem salva é Jesus, entendeu? Salva aqueles que realmente servem a Ele, né? Vive o que Ele ensinou, e não que apenas fala. Uma agressividade, né? Deixem de ser mimizentos, fraudulentos e chatos. Nossa. Eu acredito que o senhor é gay. Meu Deus. Aí ele olha pra cama, eu acredito que você tá enganado. Enfim. A pessoa de sobrancelha feita, a pessoa toda, né? Não, tô liberta. Aham. Uhum. Que bom, que bom. Cada um. E ele critica o tempo todo algo que ele é, né? Ele é, não deixou de ser. Mas tá na igreja, né? Nada contra, tá, pastor? E... Mas assim, tem que ter uma renúncia, tá? Tá um pouco distante aí do que o senhor prega, né? E ele chega nas pessoas, né, perguntando se é gay. Meu Deus, que evangelho é esse, pelo amor de Deus? Ele chega nas pessoas até pra onde vai, perguntando se era gay. Meu Deus do céu. Sem noção total. Não, se toma remédio, eu não sei. Alguém precisa mudar esse remédio dele pra algo, né? Não tá muito normal, não, certo? Tá um pouco desequilibrado. Se não muito, né? Um pouco não, muito desequilibrado. Meu Deus, sendo que a maioria dos gays com eles é se matando, é hipócrita. É o julgamento total. Porque ele não conhece todas as pessoas, a vida de todas as pessoas. E tá julgando dessa forma, imagina se ele conhecesse. Misericórdia. Entendeu? Eu vivo a orientação das pessoas, sim. As pessoas são livres. Se o senhor não entendeu isso ainda, as pessoas são livres. A nossa obrigação é pedir a Deus pela mudança delas, né? Mas não atacar, não julgar dessa maneira. Que absurdo. Absurdo. Isso é algo que era para o senhor estar fazendo. Entendeu? Foi talvez o único pastor que eu vi atacando um padre dessa forma que eu vi há esses dias. Fiquei no chão. Eu nunca tinha visto isso, não. Um desrespeito imenso. Entendeu? Imenso. Acredito eu que até os evangélicos sentem vergonha nesse momento. Entendeu? Se deixou mesmo, louvado seja Deus. Se não, o senhor prestará conta se for mentira, certo? Se deixou de ser ou não, não me interessa se o senhor deixou de ser gay ou não. Mas tem que ter cuidado com isso. Se deixou mesmo, né? Ótimo. E se não, o senhor prestará contas por mentiras, entendeu? Por das mentiras que falou. Porque pelo que eu vejo, o senhor está muito longe de ter renunciado tudo e ter sido liberto por Deus. Pela forma julgadora que o senhor tem. Pior que eu conheço uma pessoa onde eu morei, do mesmo jeito. Só não é pastor. Mas do mesmo jeito desse pastor, do mesmo jeito. Entendeu? Não gostava de ninguém. Ele era o máximo. Era homossexual, mas
Todo mundo para ele não prestava, ele se achava melhor que os outros, entendeu? Falava de todo mundo, igual esse pastor, só não era pastor, entendeu? Uma pessoa promíscua, dizia na cara da mulher que ficava com o filho dela, pra que isso, né? Pra que isso? Assim, pessoa totalmente desrespeitosa, entendeu? Se desrespeitam. Uma vez foi expulso de uma empresa, quis processar, não sei o quê, e que a empresa foi errado, agiu homofobia com ele. Só que não foi homofobia. Foi a maneira desrespeitosa que ele trata as pessoas. Entendeu? Não foi, ninguém atacou ele. Mas ele ataca as pessoas. Aí ele acusava as pessoas de homofobia. Entendeu? E qual é? Quando eu vi esse pastor, vou confessar aqui, eu lembrei logo dele. Entendeu? Logo dele. Eu disse, meu Deus, parece muito uma pessoa que eu conheço. Eu rezo por ela até hoje, né? É homossexual também. Mas, do mesmo jeito desse pastor. Ninguém presta, todo mundo, tem todo canto isso aqui, ninguém vale nada. E generaliza tudo. Agora, uma pessoa que não falava com ninguém, ninguém falava com ela. Uma vez tentou o suicídio. Ou seja, uma pessoa amarga, né? E fazendo mal a si próprio. Como é que você vive num mundo para odiar todo mundo dessa forma? Me diga. Quem é que é uma pessoa dessa? Até os próprios amigos dele, na época, se afastaram, né? E ele ficava guardando isso. Ah, ninguém me mandou feliz aniversário. Ah, ninguém falou comigo hoje. Uma vez ele quis brigar comigo, me chamou de mentira. E eu nunca tinha feito nada pra ele. Nunca tinha nem fiz nada pra ele. Né? Porque eu não ficava até tarde conversando com ele. Entendeu? Porque eu tenho minhas coisas. Entendeu? Aí ele achava ruim que eu era metida, que eu era muito fresca, não sei o quê, tinha horário pra dormir. Sabe? Eu ficava, uxi. Como se eu tivesse alguma coisa assim, com ele, entendeu? Pra ele tipo, me cobrar. Como se fosse meu pai ou minha mãe, enfim. Aí peguei e deixei pra lá. Depois de um tempo ele vai falar comigo. Eu falei também com a educação. Então, assim, eu não guardo nada de ninguém. Então, assim, eu rezo por essas pessoas, né? Deus me livre. E esse pastor o tempo todo mandando as pessoas pro inferno. Vigia, tá, pastor? Vigia. Cuidado pra você não ir. Cuidado, que muito fala essas coisas, né? Cuidado pra não estar lá. Entendeu? Com todos esses que o senhor diz que vai. Cuidado. Entendeu? Não entendi também a parte do vídeo que ele coloca Jesus lá de fio dental. Meu Deus, coloca essa promiscuidade. Não entendi, não. Se for uma ofensa a todos nós, sabemos que nós somos contra isso, tá? E é isso, a gente é contra, mas devemos rezar, né? A gente também não pode agir da maneira do Senhor. Deus me livre. O Senhor é tudo que eu não quero ser. Deus me livre esse tipo de cristão aí e ser vista dessa maneira. Entendeu? Eu sou cristã católica e Deus me livre. O Senhor é um exemplo do que eu jamais devo ser. Pra ninguém. Eu não posso ser desse jeito, não. Olha a forma que ele fala, dizendo que eu não gosto de você, mas é você que eu quero mesmo que me visite. Pra lhe dar um café com lactopurga aí dentro. Quem é o louco de tomar alguma coisa desse pastor aí? Eu não sou. Jogaria fora mesmo. Vai pra lá, entendeu? Logo eu, filho. Você acha que eu aceito qualquer coisa de todo mundo, entendeu? Eu não como nem comida que me oferece, quanto mais café dos outros, entendeu? Com todo respeito, eu nunca aceitei nada de ninguém dessa forma. Eu não sou doida nem maluca, Deus me livre, entendeu? Nunca fui louca dessa forma. Porque eu sei que existem pessoas que não são boas, entendeu? E a gente tem que estar com o pé atrás em tudo. Nunca comi fora na casa de ninguém, porque eu não confio. Aí o senhor acha que esse pastor, se acha muita coisa do que ele não é, entendeu? O senhor não é tudo isso, não. Comigo, quando alguém vem me oferecer algo, eu faço a primeira pessoa comer, tomar, e aí eu como, entendeu? No máximo, mas o contrário não, entendeu? E se a pessoa sair de perto de mim, eu vou jogar fora. Eu não vou nem tomar, entendeu? Quando sou otária, e é isso. Ele acredita que as pessoas são inocentes a esse ponto de pegar comida, pegar café dele. Deus me livre, entendeu? Ainda mais sabendo da índole desse pastor dessa forma, entendeu? Que uma pessoa tirou até a própria vida. Deus me livre. Isso porque ele diz que existe a cura gay, tá? E que é uma prática condenável, tá? Isso aí até os psicólogos falam sobre isso. E pela Igreja Católica também não existe cura gay. Entendeu? Não existe. Existe você viver em castidade, mas cura gay não. Se você quiser seguir Jesus, se você não quiser, você pode viver sua vida. A Igreja Católica não impõe ninguém a nada, certo? É isso. Não é da forma que esse doido aí, pastor, tá falando, não. Sim, pastor, todas as pessoas têm defeitos. O senhor tá sabendo agora que existem pessoas que têm vários defeitos, pecados, entendeu? Mas a diferença é que elas se arrependem ao erro, entendeu? E muitos não voltam a pecar, entendeu? O senhor tá duvidando até da índole das pessoas. Isso é um absurdo, tá? É algo sério, algo muito sério. Julgando tudo, falando dessa maneira. Sim, quem fala de Jesus tem que ter uma vida reta. Começando pelo Senhor, né? Tem que ter uma vida de Deus. Algo que pra mim o Senhor não vive vida santa de maneira nenhuma dessa forma, entendeu? Mostre sua santidade e pare de julgar os outros. Tudo isso por inveja de um padre, tá nítido? Isso é muita inveja, muita. Inveja da santidade do padre. Aí, com isso, ele vai o quê? Isso é o demônio atacando o próprio padre. O demônio, em figura de gente, né? O demônio não, é até um erro a gente dizer que tudo que pode ser o demônio, não. Às vezes, a pessoa sabe o que ela tá fazendo. A própria pessoa, né?
falando mal do padre, com inveja da santidade do padre, pra você ter a noção. Existe demônio, mas nem tudo é, tá? Mas assim, a gente vê assim como uma figura do demônio, né? Atacando a santidade do padre. Fala da beleza do padre, fala que o padre tem muitos seguidores. Minha Nossa Senhora. Vai orar, pastor, vai orar. Entendeu? Só isso, vai orar. A diferença daí, ó. Uma pessoa que é bonita, não só exteriormente, mas é uma pessoa humilde, que está doente nesse momento, mas que nunca atacou ninguém. Nunca vi Padre Fábio atacar ninguém, sabe? É uma pessoa santa, entendeu? Eu nunca vi o Padre Fábio da maneira que eu tô vendo esse pastor, entendeu? O pastor não é feio, o seu não é feio, mas o seu tem uma atitude, um jeito muito arrogante e orgulhoso, entendeu? E a gente sabe que era arrogante assim, orgulhoso. Até os céticos sabem que quem é dessa forma, né? Arrogante e orgulhoso, entendeu? Então, assim, é um absurdo. Agora, tem que provar, né? Que ele não é padre, que não é cristão, tem que provar isso aí. Ser humano pecador, como todos nós, sim, mas que abriu a mão da sua vida para seguir Jesus e viver de santidade, entendeu? É um padre, não é um pastor como o Senhor. Sinto muito, graças a Deus, né? Até porque se eu tivesse um pastor como o Senhor, eu teria muita vergonha, entendeu? Muita vergonha, e é isso. Ainda que eu fosse liberta na sua receita, como você fala, né? Eu teria muita vergonha do Senhor e eu sairia, entendeu? Eu sairia disso. Porque não é possível que as pessoas vejam isso como algo muito bonito, julgando as pessoas dessa forma. Não é possível. Você ter admiração por algo não torna idolatria, entendeu? Até porque para você acusar uma pessoa de idólatra, você teria que estar dentro do coração dela para saber se ela está sendo idólatra ou não, entendeu? Então, acusar uma pessoa de idolatria é algo muito sério e teria que provar que a pessoa é idólatra sim, entendeu? Teria que provar, entendeu? Há muitos idólatras, né? Por isso a gente tá, tipo, julgando da maneira que o Senhor tá julgando, entendeu? E é isso. Ter uma admiração, um respeito não é idolatria. Não se preocupe se você tem uma admiração, um carinho. Nós não vemos como idolatria com ninguém, como eles veem com a gente, né? Esse pastor principalmente. Se você tem uma admiração, um carinho, um respeito, isso se chama veneração. Não é adoração, entendeu? Essa é a veneração. Quando, por exemplo, nós temos Maria, né? Maria é nosso exemplo de modelo e que nos leva a Jesus, né? Nós temos o quê? O respeito, amor, carinho, admiração pelo que ela foi, entendeu? Pelo que ela foi, que ela viveu. E não colocamos ela no lugar de Jesus. Não, de forma nenhuma, entendeu? Então, entenda, quando um ser humano aqui admira uma pessoa, ela não está adorando aquela pessoa. Ela está tendo uma admiração, que para nós é uma veneração, entendeu? Então, essa é a diferença, entendeu? A adoração é você pegar Padre Fábio de Mello e dizer, Padre Fábio de Mello, você agora é o meu Senhor, o meu Rei dos Reis. Isso é adoração, filho. Você está colocando um padre no lugar de Deus. Nós nunca fazemos isso. Nunca fizemos. Pelo amor de Deus, é pastor. Você está acusando erroneamente as pessoas e até um padre. Entendeu? Teria que provar. Nós todos aceitamos Jesus e toda a sua família. Nós não temos preconceito com ninguém. Até mesmo aceitamos antes do que o Senhor, entendeu? A Igreja Católica dá 12 mil anos. A sua veio muito depois, tá? Muito depois. Nós sentimos muito, certo? Você tem que lavar muita boca para falar da Igreja Católica. A maior religião do mundo. A religião mais caridosa do mundo. Então você tem que lavar muita boca, renunciar muita coisa da sua vida para se dizer santo nessa terra, porque você está bem longe de ser santo. E ser esse anjo que queira que a gente veja. Mas ama o diabo, né? Não tira o diabo da boca. Nossa, esse ama o diabo, hein? As palavras são doces, mas o coração cheio de ódio, né? Interessante, esse pastor aí. Será que nessa Bíblia desse pastor aí não tem amar uns aos outros, não? Amor ao próximo? Deveria ter, tá, pastor, na sua Bíblia. Fala tanto da Bíblia, fala tanto do diabo, fala tanto de tudo, só não fala do amor ao próximo. Por quê? As atitudes desse pastor só levam as pessoas a ter ódio mais ainda da fé, sabia? Porque isso não é a atitude de um cristão. O Senhor pode ser tudo, mas é um exemplo para mim do que não devemos ser, entendeu? É um exemplo. O Senhor é uma pedra de tropeço para qualquer religioso, qualquer fé, entendeu? Nenhum pastor sério vai dizer que isso aí é uma atitude correta, entendeu? Um pastor mesmo, que está há anos na igreja dele, ele não vai concordar com essas atitudes, eu tenho uma certeza, entendeu? Ninguém sério, até pessoas homossexuais sérias, honestas, que eu acredito que tem assim, vai concordar com essas suas atitudes de ódio, de desamor com o próximo, entendeu? Então, é o que eles mais acreditam. Eu tenho certeza que ninguém concorda com essas atitudes, ninguém, entendeu? Você vai se tornar, por fim, sozinho, solitário, sem ninguém no final, porque vai acabar que todos que se afastando com essa sua atitude, entendeu? Nenhum ser humano gosta de uma pessoa dessa forma, é isso. O Senhor vai se ver só, entendeu? Final, para pessoas como o Senhor, é a solidão, entendeu? E eu tô orando para que, eu tô rezando, tô pedindo a Deus, para que o Senhor mude sua postura, entendeu? Enquanto há tempo, senão cuidado, para você não se encontrar com esses que o Senhor julga que estarão no inferno, entendeu? E é isso, até um padre. Então, cuidado, porque isso é sério. Um padre não se mexe, porque eles vivem a santidade, tá? E ninguém mexe com o Filho de Deus que está em santidade. Entendeu? Se tiver em santidade mesmo, o Senhor é que vai prestar contas e que é que vai ser expulso do céu. Entendeu? Que não vai dar o reino dos céus.
Você tem que respeitar a todos, né? Só os que o senhor acha que são certos, não. Até porque Jesus recolhia os pecadores, entendeu? As pessoas que ninguém dava nada. Então a gente tem que respeitar a todos, não é só os que o senhor acha que são corretos, acha que são bonzinhos, não, a gente tem que respeitar a todos, independentemente, entendeu? E pedir muito a Deus pela conversão das pessoas. Não é dessa forma, não. O senhor está fazendo acepção de pessoas, entendeu? Ai, eu amo o trabalhador, eu amo não sei o quê. Temos que respeitar a todos, entendeu? Se você é cristão, você tem que respeitar a todos, no mínimo. Porque você respeitando, você conhece ainda Deus. Você ama Deus, entendeu? Não tem essa de eu só amo a Deus. Se você ama a Deus com os lábios e odeia seu irmão no coração, você está longe de amar a Deus e conhecer Ele, entendeu? Talvez as pessoas queiram ser tão perfeitas quanto o Senhor. E está se falando ser, né? E apontando os defeitos, os pecados das pessoas dessa forma. Independentemente se faz a vontade de Deus ou não, a gente tem que respeitar a todos sim. Não é só aqueles que amam a Deus, não. Respeitar a todos, entendeu? Porque um dia o que pode cair somos nós. E eles podem se levantar, entendeu? Estão caídos, mas eles podem se levantar sim. E nós que estamos de pé, temos que ter cuidado para não cair, entendeu? Então, cuidado, pastor, para o seu não cair, entendeu? Como já está caindo. E a gente está percebendo, entendeu? Tá muito longe, tá só falando de Deus com a boca, mas as suas ações mostram o contrário. Sim, nós cristãos não vamos agradar o mundo, mas eu garanto que nós cristãos não vamos agir de forma nenhuma levando as pessoas ao ódio, à fé dessa forma, entendeu? O que vocês estão fazendo é só levar essas pessoas ao ódio, mais ainda à própria fé, entendeu? Porque é por conta de pessoas como vocês que as pessoas se afastam da religião. Não é por conta de nós, é por conta de pessoas como vocês. Então, os maiores, como eu posso falar? Os maiores corruptos da fé, digamos assim, são vocês, entendeu? Então, por conta de pessoas como vocês, que não são exemplos, são pedras de tropeço, as pessoas veem essas pessoas como vocês e acabam se afastando da fé, entendeu? Não é por conta de uma pessoa que vive em santidade, não tem a vida dela, não é dela, não. Mas é uma pessoa que vive de julgamento dos outros, falando que a pessoa vai para isso, vai para aquilo. Então, isso acaba levando elas ao quê? Ao inferno. E elas não vão se arrepender. Por quê? Porque tem raiva de pessoas como você, porque sabe que lá existe sim, e isso acaba levando elas ao quê? Ao ódio, entendeu? Da fé. Então é por isso que muita gente se afasta de Deus. Só que, uma coisa eu digo, não se deixe levar por essas pessoas que são ruins na fé, entendeu? Olhem para Cristo sempre. Em todo lugar vai ter pessoas dessa maneira, infelizmente. Vai ter. Mas temos que ser firmes, tá? Firmes da fé. Não se deixe abalar. Porque o que importa é o que você é para Deus. E é você buscar a sua salvação. E essas aí, podem ter certeza, são religiosas. Mas eu digo, essas aí podem ser as primeiras a estar na porta do inferno e ir pro inferno, entendeu? Porque elas acusam tantas pessoas que acaba que ela que é que vai. Jesus não confrontou os religiosos. Ele confrontou os fariseus como vocês. Entendeu? Que eram os fariseus? Eram aqueles falsos profetas. Eles agiam com hipocrisia, entendeu? São ditos hoje os falsos profetas, né? São os fariseus. Então, são vocês que são os fariseus, entendeu? Ele não confrontou com religiosos, mas com os fariseus, entendeu? Que eram os mestres da lei naquele tempo, mas que tinha toda a hipocrisia, tá? Se era oposto a Jesus, eles queriam até ser mais que Jesus, entendeu? Ficavam questionando esse pessoalzinho aí. Então, esses eram os fariseus, não religiosos, mas os fariseus eram hoje visto, por exemplo, como os falsos profetas, entendeu? É os que agem com hipocrisia como vocês, como os senhores que tanto falam, né, da Bíblia, mas totalmente hipócritas, porque sem amor nenhum com o próximo. Ou seja, fariseus são vocês. E não com religiosos. Nem com essa palavra para falar e fica falando besteira. Eles tinham inveja de Jesus, os fariseus. Porque ele podia fazer muitas coisas, até que os fariseus não faziam, entendeu? Então Jesus era muito mais popular do que eles eram, entendeu? Até Pilatos, né, que sabia muito pouco sobre Jesus, pôde ver que os fariseus queriam crucificar Jesus, apenas porque estavam com inveja. Isso está em Mateus, se não me engano, 27 e 18. Então, até os fariseus queriam crucificar Jesus, entendeu? Vocês nem conhecem, nem conhecem. E fica falando besteira, gente, cuidado com quem não conhece a palavra de Deus, distorce tudo. Tá vendo? Dá nisso. E sinto muito, quem matou Jesus foram os judeus, não foram nós. Como vocês creem, não somos nós, tá? E é isso, sinto muito. E eu não posso pagar por algo que aconteceu lá atrás. Entendeu? Eu não era nascida, eu não estava naquela época. Eu sinto muito. Se você acha que, historicamente, uma pessoa pode se dizer que carrega uma culpa lá de trás, que você nem existia, o problema é todo seu. Ignorante. Nem a palavra de Deus conhece. Ainda distorce para justificar tudo errado. Sabe nem falar da palavra de Deus, sabe nem falar. E não conhece nem a Bíblia. E diz que nós é que não lemos, que não lê são vocês. E fica perdendo tempo julgando a vida dos outros. Aí só me provou ainda mais que falsos, hipócritas são vocês. Seu conhecimento teológico, bíblico e físico, pastor, tá na teoria, não tá na prática, entendeu? Porque até para o senhor argumentar,
Você julga mais do que você está falando de Cristo por aí, entendeu? Você está mais falando de inferno com os outros e do diabo, né? Fazendo as pessoas irem para longe de Deus, do que pregando mesmo a palavra do Senhor. Então, assim, tem sobre isso? Tem, mas o dia todo falando isso para todo mundo dessa forma, julgando as pessoas, a Igreja Católica de maneira nenhuma vai fazer isso com você, pode ter certeza. Entendeu? Nós somos muito diferentes de vocês. E é isso. É um absurdo. Por isso eu nunca sou filha de uma assembleiana. Eu nunca seria protestante, por tudo isso aí. E eu estou com essas pessoas que não gostam de pessoas como essas pessoas aí, que ficam julgando, condenando as pessoas de uma maneira totalmente errada. Não vive nem o que ela prega e fica falando daquilo que o coração dela tá cheio. Todo mundo tem o teto de vidro, tá? E quem não tiver, que atire a primeira pedra. Todo mundo tem. Quem não tem pecado, pastor? Quem não tem pecado? Quem não tem pecado? Quem não errou aqui na terra? Quem nunca errou? As pessoas não têm direito ao arrependimento? O senhor prega tanto aí, dizendo que é inferno isso e aquilo, mas eu não vejo o senhor falar de arrependimento. Entendeu? Fala de renúncia do que o senhor nem renunciou ainda. Totalmente errôneo em suas palavras. Quem é o senhor para falar que o padre não tem nada de Deus? O senhor se acha que tem tudo de Deus dessa forma? O seu pastor acha que o senhor é de Deus dessa forma? Para mim tá muito longe de ser, tá? E não é um julgamento, não, é a realidade. Todo mundo tá vendo que o senhor não tem nada de Deus. Até uma pessoa cética, ela vai dizer que o senhor não tem nada de Deus, entendeu? Nada. E julgando todo mundo, falando que isso não existe de maneira nenhuma, entendeu? Um cristão não pode se manter dessa maneira de forma nenhuma. Ou o senhor se converte verdadeiramente, ou o senhor tem que sair da igreja. Eu, no seu lugar, eu sairia da igreja. Que você vive de acusações dessa forma, eu teria pelo menos que provar, né? Que cada um, já que o senhor fiscalizar toda a vida dos outros, pelo jeito não deve nem orar, entendeu? Provar, né? Que aquela pessoa vive tal vida, no mínimo. Mas eu, no seu lugar, eu sairia da igreja. É melhor você estar fora, porque por pessoas como o senhor, que são pedras de tropeço, que as pessoas enxergam que a religião é isso aí, entendeu? E a religião, gente, não é e nunca será isso aí. Nunca. Eu sou contra, eu sou católica, eu sou contra essas atitudes horríveis, preconceituosas, intolerantes. Não tem respeito com nada nem ninguém. Isso é um absurdo. Depressão, pastor, não é falta de Deus, entendeu? Não é, entendeu? É algo sério, não é. Depressão não é orientação sexual, tem hétero, lésbica, gay, tudo depressivo. Não tem nada a ver de sair do armário, entrar no armário, não tem nada a ver isso. Padre e pastor não vai para o céu. O senhor vai para o céu dessa forma? Nossa, padre e pastor não vai para o céu. O senhor vai para o céu dessa forma? Interessante, né? Todo mundo vai para o inferno, ele não vai, não. Para falar isso tudo, nós temos que viver em prática, tá, pastor? Porque o senhor está mostrando que não vive nada disso, entendeu? Nada disso do que o senhor está falando. E eu não sou religioso. Filho, Jesus era religioso. Entendeu? Jesus era religioso. Jesus orava. Jesus jejuava. Práticas de religiosos. Jesus era religioso. Para com essa ignorância. Como é que um pastor, esses missionários, falam uma heresia dessa, sabe? Ai, mas eu não sou religioso. Então você não é cristão. Você não é cristão. Porque religioso tem suas práticas religiosas. Qualquer pastor vai orar, vai jejuar. Se você não se diz religioso, então você não é cristão. Entendeu? Você não é cristão. Jesus era religioso, sim. Ele tinha práticas religiosas. Ele jejuava, ele orava, entendeu? Ele convertia pessoas, expulsava demônios. Isso são práticas religiosas. Jesus era religioso, sim. Entendeu? Quem não era os fariseus. Eles se achavam até mais que Jesus. Entendeu? Eles não nem eram religiosos, não. Se diziam mestres da lei, de tudo, mas eles não eram religiosos. É como vocês, entendeu? Vocês estão falando algo e vivendo o contrário. Entendeu? O contrário. Jesus era religioso, sim. Sinto muito para quem não sabia, Jesus era religioso, sim. Entendeu? Tinha práticas religiosas. E isso o tornava religioso. Cristão. Jesus era cristão. Eu não creio que Jesus era judeu. Entendeu? Judeu, eu acredito de uma maneira que ele era assim. Crescido em uma... Como eu posso explicar? Peraí. Ele cresceu em um lar judeu. Entendeu? Não ia falar uma palavra, mas não veio na minha cabeça. Eu acredito que ele cresceu, é tipo eu. Eu cresci em João Pessoa. Minha mãe é assembleiana. Eu sou, não. Mas se eu tivesse crescido com ela, eu seria assembleiana. Mas depois judeu, eu seria não. Entendeu? Eu era cristã, católica. Entendeu? Crescer, não sei o que é. Porque os judeus odiavam Jesus. Entendeu? Atirou pedra na sinagoga. Entendeu? Quando ele entrou. Ele era cristão. Entendeu? Cristão. Então, assim, judeu, eu acredito que só na questão de ter se crescido. Entendeu? Em um ambiente que tinha suas tradições judaicas, entendeu? Tudo isso, mas judeu na maneira de ser como eles ali, não, entendeu? Mas Jesus era cristão.
Jesus era cristão e católico. A verdade é que muitos não gostariam de ouvir, mas eu falo. Jesus era cristão e católico, por quê? Qual religião fala e crê que você pode fazer coisas maiores que Cristo, até coisas maiores que Cristo, como Jesus dizia? Só na Igreja Católica. Só nós temos os santos, que fizeram coisas, assim, grandes, que até mesmo Jesus dizia que ia dar dons a pessoas que fariam coisas maiores que ele. Ou seja, Jesus era cristão e era católico. E eu te provei isso. Não, pastor, eu não vou comer menos, tá? Eu como muito bem em casa. E outra coisa, eu não vou comer menos. Eu vou jejuar e eu vou rezar pelo Senhor, tá? E é isso. Vou jejuar ainda mais. Se eu já jejuava, né? Já jejuo. Quem é que não jejua? Todo mundo jejua. Então, jejuarei muito mais para ver se o Senhor, né, possa ser que haja um milagre. Vou rezar muito mais ainda. Vou, enfim, fazer minhas práticas para que o Senhor, Deus, possa agir na sua vida, entendeu? Verdadeiramente. O Senhor só está mostrando que quem está precisando de Deus mais ainda é o Senhor. E talvez não essas pessoas, porque essas pessoas estão cuidando da vida delas e não cuidando da vida dos outros, como o Senhor perde tanto tempo cuidando da vida dos outros. Pegando um trecho do vídeo do padre para insinuar que é uma paixão. Olha, esse pastor precisa, sei lá, sabe? De muita oração, gente. Muita oração mesmo, muita oração. É triste ver uma coisa dessa. O Senhor tá falando das pessoas tudo aquilo que o Senhor é, entendeu? Nesse vídeo que o Senhor cortou o vídeo do padre e ficou dizendo que as pessoas estão me acusando, não sei o que. Isso aí o Senhor tá fazendo, acusando o padre, entendeu? O Senhor tá fazendo tudo o que o Senhor tá acusando essas pessoas. Esse padre, esse pastor, ele não prega a palavra não, pelo amor de Deus, aos que precisam. Alguém já viu ele pregando alguma coisa? Eu nunca vi, não. Porque se o padre eu não é, meu filho, é problema dele. Isso é muito ruim. Pelo amor de Deus, só fala nisso. Eu quero saber se você está. Eu sei do meu chamado, eu sei para que Deus me chamou, eu sei quando será o meu fim e como será o meu fim. Pode acreditar que eu sei. Sei. Quer que eu responda? Do jeito que Deus quiser. É simples assim. Mas quando eu vou partir dessa terra? Quando Deus quiser. De que maneira? Da maneira que Deus quiser. Porque é Ele que fará na sua vida. E é claro que a gente colhe o que planta, com toda certeza. Colhemos o que plantamos. Não vos enganeis. De Deus ninguém se sopa. Aquilo que você semeia é o que você vai colher. Então assiste dezenas de vídeos. Ele tá falando dele próprio, né? Cuidado, pastor. Aquilo que o seu planta é o que vai semear. Vai colher, entendeu? É o que você vai colher. Então assiste dezenas de vídeos do padre Fábio de Mello. Vídeos maravilhosos. Mensagens lindas de autoestima, de como vencer a tristeza, de como vencer o que hoje ele está passando. Vídeos de autoajuda dele mesmo. Eu, enfim, assisti. Sempre o admirei. Sempre. Mesmo não gostando de seu comportamento. Que eu conheço de vista. Ele não me conhece, mas eu conheço. Morei até na casa de uma grande amiga dele. Por que será que o padre Fábio de Mello não conhece? Porque o padre Fábio de Mello tem uma vida extensa de práticas religiosas, né? Ir pregando, ir fazer seus shows, ir falando a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Não é como se eu que fico o dia todo falando da vida dos outros, não. Entendeu? Julgando os outros dessa forma. Bom é você viver aquilo que você ensina. É você cumprir e seguir aquilo que você ensina. É, como se o Senhor vivesse, né? Mas vemos que o Senhor não vive nada disso. Eu sofri dos mesmos males. Eu fui uma criança, um jovem, que perdeu a cidade, perdeu toda a ingenuidade, ingenuidade, eu fui ingênuo. Mas perdi a minha infância na prostituição e na homossexualidade. E destruí a minha vida e o meu corpo, nas drogas e no mundo. Colhi todos os frutos dessas coisas que eu vivi. Eu sei que é bom, eu sei que é bom. Tive crises, surtos, quebrei tudo, que era tudo, chorava, gritava, tentei contra a minha própria vida 4 vezes. Por conta dessa mesma causa, desse mesmo mal. Que paz, parem, fala de sofrer. Não tinha mais vontade de viver. Nunca fui poeta, nunca tive estudos, nunca tive uma família, nem um lar, nem uma esposa, nem uma mãe, nem um pai presente nos piores momentos da minha vida. Eu também não tive meus pais presentes, mas eu não tive uma vida promíscua, eu não sou revoltada dessa forma, eu não julgo ninguém, eu não acuso ninguém da maneira que você está fazendo, eu rezo pelo Senhor, eu espero muito que o Senhor se converta verdadeiramente a Deus e pare de julgar a vida das pessoas, sabe? Porque assim, a gente não pode estar dessa maneira, com todo mundo, generalizando todo mundo, porque para isso temos que ter provas, e o Senhor não tem prova, nem tudo que o Senhor não tem prova, só tá falando algo que o Senhor acha que ele é, e que eu respeito, mas o Senhor não pode falar dessa maneira, porque tem que existir prova para uma coisa, se você acha, você tem que provar, entendeu? E é isso. Então, eu também me cresci, eu só não fui, como o Senhor viveu, né? Assim, em drogas e não. Graças a Deus. Mas eu não sou revoltada com nada, entendeu? E isso, a ausência dos meus pais, não me tornou uma pessoa pior, me faz ser uma pessoa melhor do que eu sou a cada dia, e tento ser. Então, assim, isso não justifica a ausência dos seus pais, e você sai julgando todo mundo, e que eu tenho uma vida difícil. Quem é que não teve uma vida difícil? Eu tenho uma vida difícil até hoje. Eu tenho uma doença, e acho que tudo é fácil pra mim, não é, entendeu? Então, assim, imagina por isso eu sou uma pessoa revoltada, que, isso o quê? E fulano é isso, aquilo, não, entendeu? A dor, eu sofri sozinho, sem ninguém. Eu só tinha 2 anos. Ou eu entregava minha vida a Jesus Cristo, para acreditar nisso, ou eu deixava aquele mal me consumir. Eu sinto muito, tá, pastor, por tudo isso. Sinto mesmo. Falei no início do vídeo e falei, eu sinto muito por tudo isso que o Senhor passou. Mas ninguém tem a culpa do que o Senhor viveu, sabe? Tem coisas na vida que vêm para nos fortalecer e nos aproximar de Deus. E não nos distanciar com julgamentos e condenações a todo mundo, generalizando o mundo inteiro. Não, entendeu? Tem coisas que vêm para nos aproximar de Deus e nos tornar cada dia pessoas melhores, entendeu? Pessoas melhores para todos e respeitar a todos, independentemente da não concordância, né? Claro, tem coisas que a gente não concorda com o outro, mas a gente deve respeitar, entendeu? Deve respeitar os outros, entendeu? Respeitar todo, independentemente. Eu vejo como criaturas que precisam de Deus, mas eu não vou julgar a criatura como o Senhor está fazendo. Aquele mal me consumir. Esse mesmo mal que o padre faz de dentro. Vou ainda chamar de padre, porque essa é conhecida. Nada do que está no culto não seja revelado. Nada. Fica tranquilo. Ah, pastor, você não sabe, já eu sabia você. Porque eu tenho autoridade, eu tenho integração, mas eu tenho. Eu tenho ousadia e coragem de dizer que não vem da rede social dessa forma. Não, não tem ninguém. Ok, será?
Mas já julgou, né? Será? Né? Será? Tá dando uma ideia de que o padre é gay. Sim, mas se for. Se o padre for. Se a verdade for revelada. O que o senhor tem a ver com isso? Eu queria entender isso, né? O que tem a ver? É um ser humano, entendeu? É um ser humano. O senhor quer descartar até se uma pessoa é gay, o que o senhor é, né? O que o senhor viveu, quer dizer, perdão. O senhor viveu, né? O senhor quer descartar isso. É, se eu hoje seguir cuidado. O senhor quer descartar que as pessoas que são gays não prestam, né? Você é condenado, eu vou pro inferno, é padre, vai pro inferno, tu vai pro inferno. É isso? Não é dessa forma, não, entendeu? Será? Eu vi mais de 4 mil comentários em embalagem no Instagram. Que eu voltei pro armário. Essa é a responder. Prefiro voltar pro armário. Eu queria estar no pecado. Eu prefiro estar no armário. Guardado, bem guardado, no esconderijo do Altíssimo. Palavra de Deus no meu pensamento para não pecar por ele. Tudo que pastor, padre, fale de mal meu, bem sofrendo, pode ter certeza que eu sofri mais. Na minha opinião, se você pode adora ele, ama ele, é você. Tudo bem? A gente tem que respeitar, né? Independentemente. É isso que a gente pede, respeito. Não me interessa saber sua vida sexual, orientação, não me interessa também de ninguém. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Mas a gente tem que ter o quê? Respeito, apenas isso, entendeu? Ninguém adora ninguém nesse mundo, não. Não falei nem adorar ninguém, é ter admiração. Entendeu? Admiração, sim. Não é errado ter admiração por uma pessoa, alguma coisa, uma imagem, não. Entendeu? Respeito, carinho, não. Entendeu? Não é errado, não. Mas se você tem problema em amar alguém, né? Isso aí é um mandamento do Senhor. Amar uns aos outros, né? Um mandamento. Então, assim, se você tem dificuldade com isso, o senhor deveria trabalhar isso melhor. Antes, né? Ter trabalhado isso melhor antes e ter se tornado pastor depois, porque você estava muito longe de seguir até o mandamento. Ele ama ele, é você. Tudo bem com isso. Eu não amo, eu apenas porque ele é muito inteligente. Eu não conheço, mas eu amo. Mais empatia. Anti-empatia, sabe dizer, isso é verdade. Na minha opinião, para mim, padre, Fábio, deixa você pagar muito tempo. Quando uma pessoa que conhece a Bíblia, apoia a homossexualidade, aquelas... O padre nunca apoiou homossexualidade, pecado nenhum. E outra coisa, mais empatia sim, entendeu? A gente só pode falar a verdade quando a gente vive ela. A gente não pode falar a verdade só da boca pra fora. Então, antes de a gente falar a verdade, a gente tem que se olhar e ver se a gente tá vivendo ela, entendeu? Não é só ler a Bíblia e pronto, não colocar em prática, não como você tá fazendo. Então, antes da gente falar a verdade, a gente tem que viver a verdade, entendeu? Tem que viver, entendeu? Pra poder falar a verdade. Porque senão você tá sendo mentiroso, entendeu? Como é que eu vou falar uma coisa que eu não vivo, entendeu? Homossexualidade, relação coletiva, amizade com Xuxa, com comunidade gay, adorado e exaltado por todas as nações. Ele é adorado e exaltado por todas as nações. Ele é querido, sim. Entendeu? É querido. Por que será, né? Porque ele é tão querido e o seu talvez não seja. Né? Alguma coisa, o senhor não está vivendo no evangelho. Entendeu? Alguma coisa, se é da comunidade que tem admiração pelo padre, que eu acredito que faça um belo trabalho, sua missão de evangelizar, é porque alguma coisa tem de errado no senhor pastor, entendeu? O senhor não deve estar vivendo o evangelho e está acusando uma pessoa que está evangelizando, entendeu? Por que será que o padre é mais querido que o senhor, né? Se será um pastor não ser tão querido quanto o padre, alguma coisa tem errado aí. Por todas as nações. E ele vai passar de novo. Ela deixou de ser padre há muito tempo e passou a ser vergonha pra mim. E isso não serve só padre, não. Serve pra crentes, cristãos, cantores evangélicos, cantores gospel, qualquer pessoa que... Estar em uma emissora não faz, entendeu? Não faz, é apoiador de certas práticas. Padre Marcelo é um exemplo disso. Celebrando isso na Globo, entendeu? Mas ele perde seus princípios, seus valores, o que ele crê? Não, entendeu? Ou seja, isso é a essência. E Jesus estava no meio de pessoas não perfeitas, entendeu? Várias pessoas em pecado tiveram que renunciar à sua vida para seguir Jesus. E é nesse meio de pessoas imperfeitas que Jesus estava, entendeu? Pastor, você deveria saber disso, né? Porque ali pode se resgatar alguém, entendeu? Ali pode alguém ser salvo, entendeu? Pode, no coração da pessoa, tocar Deus ali, entendeu? Pode Deus tocar nela. Coisa que o seu pastor deveria entender sobre isso. E o senhor não tem essa compreensão. E eu sinto muito. Qualquer pessoa que apoia, que defende a causa, que ama a causa, que luta pela causa. Sabe, a Bíblia diz que é inimigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. O padre Fábio, pra mim, a Bíblia diz que é inimigo de Deus. Mas eu... Pra mim, quem tá parecendo ser inimigo de Deus aqui é só o senhor pastor Flávio Amaral, entendeu? Pra mim, nada muda as suas atitudes. E quem tá sendo aqui inimigo de Deus é propriamente o senhor. Pra mim, a Bíblia diz que é inimigo de Deus. Mas eu acredito que Deus tem chamado a minha vida. Agora tem que escolher. Então esse videozinho de 1 minuto e 6 me dá uma ponta de esperança de que um dia ele será o homem de Deus e será convertido de verdade. O que o padre Fábio precisa, assim como você, como eu já fiz. Quem não fez, faça ainda. Ainda dá tempo. Para o mundo que está falando, eu tenho. Quem deve se converter é o senhor, não o padre Fábio, porque ele já é convertido, entendeu? E vive em santidade. O padre Fábio precisa entregar a sua vida para Jesus. Quem deve entregar verdadeiramente sua vida para Jesus é o Senhor, que está julgando e falando mal dos outros, não tendo amor ao próximo, nem muito menos respeito. Entregar a sua vida para Jesus. O único, mediador entre o homem e Deus. O único salvador que morreu por mim e você. Nós católicos nunca pensamos diferente disso. Eu sinto muito, pastor. O senhor com essa fé católica que fica falando do que não sabe. Que morreu por mim e você. Deixar a idolatria, a mentira, o engano, o pecado, o mundo, todos nós precisamos fazer isso. Ninguém nunca viveu de idolatria, muito menos adorando ao mundo. Nós precisamos fazer isso. Porque vai ter paixão nenhuma, ou O senhor deveria estar orando por nós e não julgando. não nenhuma, ou não nenhuma, por amizade nenhuma, por fama, dinheiro ou prestígio. Perder a sua alma, mas a eternidade no inferno. Eu acredito. Cuidado para quem não perder a alma, meu senhor. Digo mais uma vez. Com a alma, mas a eternidade no inferno. Eu acredito nisso. E acredito que o Fábio de Melo, padre, também sabe disso. E ele escolheu. Entende isso? Então eu vou vir para cá, usar a vontade de falar com ninguém poder isso. Porque quem é Deus? É ele. Nossa, falou tudo aquilo e não estava tendo o direito de atacar, de condenar, de nada, né? Então o senhor tá fazendo o quê, então? Se isso aí não é uma condenação, falar mal, criticar, julgar as pessoas, isso aí, a gente pode dizer que é o quê, pelo amor de Deus? Falou de respeito. É Deus. Ele exalta, ele te abate. É ele que faz. Não confunda, eu dizer. A minha maneira de falar, com arrogância e soberba, pois eu não sou. Eu sei as coisas que você arruina. Eu sou servo de Cristo, servo de pessoas. E ajudo. Servo muito longe de Cristo, sim, o senhor é. Servo muito longe de Cristo. É de pessoas. E ajudo, eu sou pastor. E poderia ajudar qualquer um deles. Eu vivo o que eu prego. Eu vivo o que eu prego. Eu saí do armário quando eu tinha 15 anos. E voltei pro armário aos 28. E me escondi. Teve essa maldição. Agora não quero voltar nunca mais. Eu só quero Jesus. Como eu venci a dor, a angústia, os males que parem muita gente a doença do século. A doença não tem muito a ver com o que o senhor tá querendo se insinuar, né? Porque pela orientação não tem nada a ver, entendeu? Se fosse assim, hétero, não tinha depressão. A doença do século. Entregando a minha vida a Jesus. Jamais. Eu quero saber da minha vida. Eu tive até consulta psiquiatra há 2, 3 meses atrás. Estou até tomando medicamento por causa de estudos, de acusações, de relação, próximo. Ah, então ele toma remédio, gente. Então, já mostrando bem o que ele é, né? Eu não estava errado desde o início. É um desequilibrado. Com respeito, tá, pastor? Mas pelas suas acusações, seus julgamentos, não pensei outra coisa. Inflação, processos, ofensas, calúnia, crimes. Na internet, eu pego contra minha esposa todos os dias. E a gente faz isso, a comunidade do mal. E ainda tem os surtos, olha. É sério, hein, gente?
falsos crentes, que estão na igreja a difamar e descobrir o que está escrito em Provérbios 6, 17 diante. Agora, as pessoas são falsos crentes, né? E o senhor é verdadeiro crente dessa forma? Eu nunca vi. Eu acho que as coisas estão bem invertidas aqui, tá? Se as pessoas são falsos crentes, o senhor não pode ser dito como um verdadeiro cristão, não, certo? Se as pessoas não são, muito menos o senhor é. O que Deus abomina? Língua mentirosa e pés que correm para fazer mal. Deus abomina crente assim. Tá falando do senhor mesmo, né? Pastor, padre, bispo, apóstolo, rei, rainha, presidente, deputados. Que é Deus? Entregue sua vida para Jesus. Manda tempo. Porque a porta está se fechando. A porta está se fechando. Eu venci. Quem deveria estar preocupado muito com isso, primeiramente, é o senhor, né? Porque ele já fez tanta acusação, condenação dessa forma. Eu que deveria, né, ir pro inferno dessa maneira. Com paixão nenhuma, vale a pena passar uma eternidade no inferno. Ainda colocou uma musiquinha, né? Sempre no final dos vídeos. Enfim. Olha, só tenho que rezar por esse pastor, tá? Entremos em oração, porque é um absurdo tudo isso, eu não concordo com nada do que ele disse. Enfim, eu já deixei claro aqui que eu gosto muito de respeito e que respeito as pessoas. Ninguém pode tratar ninguém dessa forma. Então, o pastor está totalmente equivocado. Parece que ele deveria provar tudo que ele está falando em todo mundo. Então é isso. Pastor, se cuide primeiramente. Dê uma vida reta, pra depois você falar dos outros. E se tiver autoridade pra falar, porque isso, a gente tá vendo funcionar bem longe de ser o servo de Deus. Uma coisa eu posso falar, pastor. Eu garanto que a conta de ter matado uma pessoa, o padre não tem. Entendeu? Essa conta jamais ele verá. Aí, é você, pastor, que vai testar a conta disso tudo a Deus, com práticas que são condenadas até para a psicologia. E nunca o padre. O padre jamais. Não é à toa que a comunidade gay gosta dele, entendeu? É sinal que ele está fazendo as coisas corretas que Deus pede, entendeu? E é isso. Sem esse julgamento todo que o Senhor coloca para essas pessoas que precisam de Deus, entendeu? Sem afastar essas pessoas para Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer que levemos a todos a Ele. E não que afastemos as pessoas de Deus, entendeu? Como o Senhor está fazendo. O Senhor é um grande mal para o protestantismo. Eu tenho certeza que muitos não concordam com o Senhor, muitos não concordam, entendeu? Muitos não concordam com suas falas, com suas atitudes, entendeu? Porque distorce até a própria palavra de Deus, como eu já citei. O missionário não soube falar a palavra de Deus, o Senhor fala em vão, entendeu? Tira trechos bíblicos para justificar inúmeras coisas. Isso não se faz nunca, porque o Senhor não tem essa autoridade. O Senhor, pelo jeito, é uma pessoa que mais julga do que ama o próximo. Então o Senhor não tem essa autoridade e não tem nem respeito aos outros, nem a ninguém. Fica julgando a fé das pessoas, entendeu? Falando mal, debochando da fé das pessoas. Isso é um absurdo, é absurdo.